Como viajar sem dívidas? 5 dicas para não cair nos juros do cartão de crédito e como sair do sufoco se a fatura pesar. Viajar é um sonho comum para milhões de brasileiros. Mas para quem está endividado ou sente um peso na fatura do cartão de crédito no bolso, esse sonho muitas vezes vem acompanhado de culpa, ansiedade e incerteza. Afinal, como viajar sem dívidas quando a realidade financeira parece dizer o contrário? A boa notícia é que existe um caminho e ele começa com informação, consciência e escolha. Nesse vídeo, você vai descobrir 5 dicas práticas e seguras para viajar com responsabilidade, seja para evitar dívidas ou para não agravar uma que já existe. Mais do que um conteúdo sobre finanças pessoais, este é um convite para repensar a sua relação com o dinheiro e entender que a liberdade financeira é também poder escolher para onde ir sem pressão, sem culpa e sem estourar o cartão. Como viajar mesmo endividado? Viajar enquanto se lida com dívidas é uma realidade mais comum do que se parece. Mas o que quase ninguém fala é como essa decisão pode agravar ou aliviar a situação financeira, dependendo de como ela é feita. Muitos enxergam a viagem como uma fuga dos problemas, um alívio momentâneo. Outros adiam o sonho indefinidamente, acreditando que só será possível viajar quando tudo estiver 100% resolvido. A verdade está no equilíbrio. Viajar com consciência financeira é possível, mesmo diante de um cenário de endividamento, desde que haja estratégia, controle e responsabilidade. Nesse bloco, você vai entender quais armadilhas precisam ser evitadas e quais caminhos podem permitir que você viva experiências sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira. Os riscos de viajar endividado e como evitá-los. Viajar endividado não é apenas uma questão financeira, é também emocional. O risco maior não está apenas nos números, mas no que vem depois. A culpa após viagem, o estresse das parcelas acumuladas e a sensação de ter piorado a própria situação em vez de melhorar. Aliás, você sabia que estar endividado é diferente de estar inadimplente? Essa diferença muda completamente a forma com que você encara os seus compromissos financeiros. Confira a explicação nesse vídeo. Os principais riscos de viajar devendo são o aumento da dívida existente. Ao incluir mais gastos no cartão de crédito ou recorrer a empréstimos para bancar a viagem, você amplia o problema e dificulta a recuperação financeira. Comprometimento do orçamento futuro. Despesas como alimentação, transporte, lazer e hospedagem continuam pesando mesmo depois da viagem, especialmente quando foram parceladas. Ansiedade financeira durante e após a viagem. Em vez de relaxar, muitas pessoas passam a viagem preocupadas com boletos futuros e voltam para casa mais tensas do que saíram. Desvalorização do que foi conquistado. Quando a dívida consome o valor emocional da experiência, o que era para ser uma lembrança boa se transforma em arrependimento. Mas esses riscos podem ser evitados com atitudes simples e conscientes. Estabeleça um limite de gasto realista, baseado no que você já tem e não no que pretende pagar depois. Evite depender exclusivamente das facilidades do parcelamento do cartão de crédito como uma única fonte. Prefira pagamentos à vista, mesmo que isso signifique reduzir o tempo ou o conforto da viagem. Planeje-se com antecedência e evite pagar somente o mínimo da fatura do cartão. Quanto mais cedo você organizar a sua viagem, mais opções acessíveis terá e menos precisará do dinheiro do banco para conseguir aproveitar a viagem. Faça uma análise da sua real condição financeira antes de qualquer compra. Se sua renda estiver comprometida com empréstimos bancários, talvez o problema maior não seja a viagem, e sim os eventuais juros abusivos e encargos que precisam ser revisados. Viajar pode ser parte da solução, desde que não se torne mais um fator de desequilíbrio. Entender isso é o primeiro passo para transformar os seus sonhos em metas possíveis. Está adiando sua vida por uma dívida que nem se sabe se é financeiramente correta? Se sim, está na hora de olhar para isso com outros olhos. Porque o que parece impossível, muitas vezes só está mal resolvido. Viajar com o nome sujo é possível? Quais são os cuidados? Estar com o nome negativado não elimina o desejo de viajar e nem sempre significa falta total de recursos. Mas a maneira como você conduz essa escolha pode determinar se a viagem será uma conquista merecida
ou mais um erro financeiro difícil de corrigir. O nome sujo é apenas um reflexo de uma situação anterior, como perda de renda ou cobranças indevidas, comum em dívidas como bancos e financeiras. Porém, o nome sujo também pode representar algum descontrole financeiro, e a inclusão do seu nome em órgãos de proteção de crédito pode ser algo bom, pois automaticamente limita que você perca de vez o controle financeiro da sua vida. Apesar disso, continuar ignorando essa situação pode trazer consequências sérias, como a restrição total de crédito ou até mesmo o bloqueio de recursos por ações judiciais em casos mais graves. Antes de qualquer decisão, é fundamental entender que viajar com o nome negativado exige cuidados redobrados, especialmente para quem deseja reverter a situação financeira. Quem está com o nome sujo pode emitir passaporte? Essa é uma dúvida comum entre pessoas que estão com o nome negativado ou protestado no cartório, mas desejam viajar para o exterior. E uma boa notícia é, sim, é possível tirar o passaporte e até obter visto mesmo com restrições por dívidas no CPF. O que impede a emissão do passaporte não é a situação de restrição em si, mas sim situações específicas de pendências estabelecidas no Decreto número 1983 de 1996, tais como não ser procurado pela Justiça nem impedido judicialmente de obter passaporte, situação irregular com serviço militar, obrigatório no caso de homens, e situação eleitoral irregular. A emissão do passaporte é um direito garantido a todo brasileiro. Está com o nome negativado ou até mesmo protestado no cartório não são impeditivos para que você consiga obter o seu documento. Mesmo que você esteja enfrentando alguma ação judicial, essa situação igualmente não é critério para a negativa de emissão do passaporte, salvo se houver alguma determinação expressa da Justiça que proíba a retirada do documento após a emissão do mesmo. A ação judicial de cobrança de dívidas pode resultar no bloqueio do passaporte? Diante de um julgamento que ocorreu no STF no ano de 2023, houve uma liberação de medidas atípicas para servir como estímulo para coagir os devedores ao pagamento dos seus débitos. Entre essas medidas estavam, por exemplo, o bloqueio de passaporte, CNH, e os cartões de créditos do consumidor. Mas apesar das possibilidades dessas medidas atípicas, elas só podem acontecer em casos específicos. Ou seja, é essencial que durante o andamento do processo fique demonstrado a intenção do devedor em ocultar o seu patrimônio. Ainda assim, até a data de publicação desse vídeo, muitos tribunais têm entendido que a suspensão da CNH ou bloqueio do passaporte acabam assumindo o caráter de verdadeira penalidade, a qual não possui previsão do ordenamento jurídico, que por sua vez não admite a aplicação de sanção em razão do inadimplemento de dívidas. Portanto, para que haja uma determinação judicial para restringir esses documentos, é necessário que a ação judicial esteja em fase muito avançada e que existam evidências reais de má-fé e ocultação de patrimônio do consumidor. Logo, seja o banco ou qualquer outro credor, eles não podem praticar medidas desproporcionais, extremas ou abusivas contra o consumidor, de modo que devem ser adotadas sempre as medidas menos gravosas, especialmente quando o assunto é o seu direito constitucional de liberdade de ir e vir. Destacamos também que até a data de publicação deste vídeo, o mesmo STF que autorizou as medidas atípicas em 2023 realizou a afetação desse assunto como um todo, de modo a analisar a real possibilidade de utilização de meios executivos atípicos, tema 1137, a decisão final segue pendente em análise. Restrição por dívidas impede a liberação de visto para outros países? Conforme informado nos tópicos anteriores, reforçamos que nenhuma situação financeira é capaz de impedir alguém de deixar o Brasil. No caso de visto para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, o processo é um pouco mais subjetivo. As autoridades consulares avaliam diversos fatores, como vínculos com o Brasil, comprovação de renda e propósito da viagem.
Portanto, os critérios de avaliação para a concessão do visto dependem do país de interesse, alguns são mais flexíveis, outros nem tanto. A consulta no Serasa ou em qualquer outro bureau de crédito para saber se seu CPF está negativado não é uma medida avaliada, nem mesmo para os países mais exigentes. Porém, a ausência de uma boa comprovação financeira para a permanência no país de destino pode ser um fator impeditivo a ser classificado. Assim, ter o nome sujo não impede automaticamente a emissão do visto, mas pode influenciar a percepção sobre sua estabilidade financeira. Por isso, quando o objetivo é obter um visto para outro país, o ideal é manter a documentação organizada e demonstrar boa capacidade de custear a viagem. Lembre-se que ao viajar para outro país, as dívidas não somem, mas também não possuem efeitos negativos em outro país que não seja o próprio Brasil. Assim, caso esteja inadimplente, elas continuarão sofrendo reajustes e cobranças de juros ao longo de todo o período da viagem. Posso comprar passagem com nome negativado? Sim, é possível. A maioria das companhias aéreas, agências de viagem e plataformas de hospedagem não consultam o CPF no momento da compra. Isso significa que, mesmo com restrições no nome, você ainda pode adquirir passagens, reservar hotéis e até parcelar serviços, especialmente via cartão de crédito, caso tenha limite disponível, intermediadoras digitais ou boletos bancários. Mas atenção, isso não significa que é o ideal. Comprar passagem ou serviços com nome negativado pode parecer inofensivo no curto prazo, mas tende a ampliar o problema. Afinal, se você está com dificuldade para quitar dívidas anteriores, assumir novos compromissos financeiros tende a gerar mais pressão, ansiedade e risco de inadimplência. O mais importante é entender: o acesso ao consumo não deve ser confundido com liberdade financeira. Ter crédito liberado não significa ter condição de usá-lo com segurança. Entenda o que realmente torna o seu cartão perigoso e o que mudou desde 2017. O cartão de crédito sozinho não gera encargos abusivos nem problemas financeiros, tendo praticamente como custo fixo a anuidade cobrada pelo banco emissor do cartão. Na verdade, ele pode ser um grande aliado nas viagens, oferecendo praticidade, seguro viagem, atendimento personalizado no exterior, parcelamento sem juros, acúmulo de pontos e milhas, entre outros. O verdadeiro perigo surge quando você atrasa o pagamento da fatura, paga apenas o valor mínimo ou algum outro valor proporcional. A consequência da ausência de pagamento integral é justamente cair no crédito rotativo, situações em que os juros se tornam extremamente abusivos. É justamente nessas situações que o cartão de crédito vira um problema, pois o consumidor fica refém de uma das taxas de juros mais altas do país, entrando em uma bola de neve que dificilmente conseguirá sair sem apoio. Segundo o Banco Central, em 2024, o juro médio do rotativo cobrado pelos bancos ultrapassou 430% ao ano. E para tentar conter esse cenário que se arrasta há décadas no Brasil, o Conselho Monetário Nacional e o Congresso Nacional vêm criando normativas sobre esse tema. Por exemplo, desde 2017 existe uma regra que foi estabelecida: o consumidor não pode permanecer no crédito rotativo por mais de 30 dias. Após esse prazo, o banco deve obrigatoriamente oferecer uma opção de parcelamento com condições mais claras e juros menores, embora ainda assim seja uma dívida onerosa para quem já está com o orçamento comprometido. Um outro conjunto de regras também foi desenvolvido mais recentemente, através da Lei número 14.690 de 2023 e da Resolução do Banco Central número 365. Veja o que segue alterado. Dívidas do crédito rotativo, a partir de janeiro de 2024, possuem limitação de juros e encargos a 100%,
o dobro do valor original que ficou em aberto ou que foi parcelado da fatura. Desde julho de 2024, as faturas do cartão de crédito devem apresentar áreas de destaque contendo inúmeras informações para os titulares dos cartões, tais como valor total, data de vencimento da fatura do período vigente e limite total de crédito, valor do pagamento mínimo obrigatório e o valor total a pagar em moeda corrente. Valor dos encargos a serem cobrados no período seguinte, no caso de pagamento mínimo, entre outras informações que passaram a ser obrigatórias. Aplicar medidas de educação financeira visando manter os consumidores conscientizados sobre o uso do cartão de crédito. Consequências do eventual não pagamento do valor obrigatório indicado na fatura, entre outras medidas de avaliação de crédito conforme o perfil de consumo de cada consumidor. Por isso, se sua viagem acabou gerando uma fatura pesada e você precisou pagar só o mínimo ou acabou entrando no crédito rotativo, a Reis Revisional pode ser uma grande aliada para resolver a situação. Através de uma metodologia própria de revisão contratual, conseguimos identificar e eliminar cobranças indevidas e juros abusivos presentes nessas dívidas, permitindo que você volte a viajar com tranquilidade financeira. O acesso ao crédito é uma ferramenta, mas a liberdade financeira está em usá-la com consciência e jamais aceitar pagar o que é indevido. Alternativas seguras para não depender do cartão de crédito. O cartão de crédito, quando mal utilizado, pode transformar uma simples viagem em uma armadilha financeira. Ele realmente oferece a grande comodidade do pague depois sem juros. Porém, é fundamental lembrar que, caso a fatura não seja paga corretamente até o vencimento, começam a incidir juros, encargos, multas e tarifas abusivas, especialmente para quem já tem a renda comprometida. Isso gera mais pressão e estresse financeiro. Por isso, para quem busca viajar com consciência, precisa encontrar formas de evitar esse recurso como principal meio de pagamento caso a renda esteja comprometida. Aqui estão algumas alternativas seguras e realistas para quem quer viajar sem precisar correr os riscos de não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito após a viagem. Crie uma reserva específica para a viagem. Mesmo que você esteja pagando dívidas, é possível reservar pequenos valores mensais como foco em uma meta clara. Diferencie o que vai para os compromissos e o que vai para a reserva de emergência. Use cartões pré-pagos. Eles funcionam como um cartão com saldo limitado e ajudam você a evitar gastos fora do planejado. Aproveite programas de pontos e milhas com sabedoria. Muitas pessoas acumulam benefícios em contas bancárias ou cartões antigos. Verifique se há possibilidades de uso sem comprometer o orçamento. Compre com dinheiro ou débito sempre que possível. Quando o seu cartão já está comprometido por parcelas anteriores, optar por pagamentos à vista ajuda você a manter um controle financeiro maior e evita surpresas desagradáveis, como uma fatura alta que pode levar aos juros abusivos caso precise recorrer ao pagamento mínimo. Quanto mais cedo você decide viajar, maiores são as chances de conseguir promoções e preços reduzidos, sem precisar parcelar. Essas alternativas podem parecer pequenas, mas somadas fazem uma enorme diferença. O principal objetivo aqui é desvincular o ato de viajar da dependência do crédito, ou se realmente precisar dele, que faça com moderação e consciência. Isso é o que define uma viagem financeiramente saudável. 5 dicas reais para viajar barato e sem culpa. Viajar não precisa ser sinônimo de descontrole financeiro. Com escolhas conscientes e planejamento, é possível viver experiências incríveis sem estourar o limite do cartão, sem culpa, sem comprometer o que realmente importa. A seguir, você vai encontrar 5 dicas reais, aplicáveis e seguras para colocar esse plano em prática, mesmo se estiver em fase de reestruturação financeira. Dica 1. Escolha destinos econômicos e com estrutura acessível. Você não precisa cruzar o oceano para viver algo transformador. O Brasil é um dos países mais ricos em diversidade turísticas,
com opções acessíveis para todos os estilos e bolsos. Para quem busca viajar de forma econômica e sem comprometer o orçamento, o Brasil oferece diversas opções atrativas. Destinos como Salvador, Florianópolis, Amazônia e Rio de Janeiro são altamente procurados por suas belezas naturais e rica em cultura. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, esses locais estão entre os mais visitados por brasileiros que realizam pelo menos uma viagem de lazer por ano. Pesquisar bem, fugir da alta temporada e optar por hospedagens alternativas ajuda a reduzir os custos sem abrir mão da qualidade. Dica 2. Planeje sua viagem com antecedência e sem depender exclusivamente do crédito bancário. O segredo de uma viagem barata começa muito antes da data do embarque. Definir o destino com antecedência permite aproveitar promoções reais em passagens e hospedagens, comparar preços com calma, parcelar em empresas que aceitam boleto ou Pix parcelado sem juros. Assim, você evita correr o risco de cair no crédito rotativo caso não consiga pagar a fatura do mês seguinte. Planejar com meses de folga ajuda a construir uma reserva aos poucos e evita a pressão de parcelar tudo no cartão. Dica 3. Estabeleça um teto de gastos. Não adianta economizar na passagem e exagerar no restaurante. Tenha clareza do quanto pode gastar no total e divida esse valor por categorias: alimentação, transporte, passeio e emergências. Usar um aplicativo de controle financeiro ou uma planilha simples já é o suficiente para acompanhar os gastos diários e evitar surpresas desagradáveis no retorno. Dica 4. Viaje fora das datas comemorativas e feriados prolongados. Se o objetivo é economizar, fuja das datas mais disputadas do ano. Durante os feriados prolongados, férias escolares e datas comemorativas, a demanda por passagem e hospedagem sobe e com ela os preços. Além disso, a concorrência por vagas aumenta e a experiência pode acabar sendo mais estressante do que prazerosa. Viajar durante a semana e em meses de baixa temporada costuma ser uma escolha mais econômica. É neste período que as empresas do setor turístico oferecem promoções e tarifas reduzidas para atrair viajantes. Mesmo sem grandes deslocamentos ou roteiros caros, é possível encontrar ótimas oportunidades de lazer com mais tranquilidade e menos impacto no bolso. Dica 5. Evite parcelamentos longos. Se não cabe no bolso agora, pode virar dor de cabeça depois. Utilizar o cartão de crédito para parcelar uma viagem pode ser uma boa ideia, caso o preço da passagem ou da hospedagem seja o mesmo do que o preço à vista. Porém, parcelar a viagem em 12 vezes para simplesmente facilitar o pagamento geralmente é um sinal de que ela não cabe no orçamento atual. E o risco maior é que meses depois o cartão continua cobrando por uma viagem que já passou. Se a viagem é importante, ela merece ser feita com tranquilidade. E isso inclui a parte financeira. Você pode viajar sem dívidas e sem carregar esse peso por meses. Como reduzir as dívidas bancárias para realizar seus sonhos de viagem. Para muitas pessoas, reduzir dívidas e viajar parecem objetivos opostos, como se fosse preciso escolher entre um ou outro. Mas essa é uma crença que limita e adia realizações. Na prática, quanto antes você resolver suas dívidas de forma inteligente, mais rápido poderá voltar a sonhar e concretizar os seus planos com segurança. Reduzir não é só deixar de pagar, é entender o que está por trás da dívida, identificar abusos e buscar soluções reais que tragam alívio financeiro definitivo e não mais parcelas que apenas prolongam um problema. Portanto, o caminho mais eficaz para que você consiga viajar sem ter a preocupação das dívidas ou cobranças é fazer uma avaliação técnica de todas as dívidas existentes para que assim consiga ganhar alívio financeiro e tranquilidade de vida. Por que revisar dívidas bancárias deve ser o primeiro passo? Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, atualmente 76,4% das famílias brasileiras estão endividadas e 28,6% possuem dívidas em atraso. Dados que evidenciam o impacto contínuo do crédito caro na vida financeira das famílias. E o que muitos não sabem é que você não precisa pagar o que é indevido. Existem métodos técnicos e extrajudiciais para analisar e revisar contratos bancários
eliminar excessos e reduzir as dívidas de forma legal e segura. Esse passo muda tudo. Quando você reduz os excessos de juros de uma dívida bancária através do procedimento de revisão contratual, libera seu nome, seu orçamento e sua tranquilidade emocional. E isso permite que a viagem deixe de ser um problema e volte a ser um plano. Renegociar a dívida diretamente com o banco é adiar o problema. Revisar os abusos é resolver. Quem resolve, volta a respirar. E quem respira, volta a sonhar com liberdade. O que muda na sua vida quando você deixa as dívidas para trás? Você volta a ter controle sobre o dinheiro em vez de ser controlado por ele. Sua renda passa a ser usada para realizar planos e não para pagar juros aos bancos. A ansiedade financeira diminui drasticamente e isso impacta diretamente sua saúde, o seu bem-estar e seus relacionamentos. A culpa por desejar viver coisas boas desaparece porque agora há estrutura para isso. E o mais importante, você recupera a liberdade de escolha. Liberdade financeira também é poder escolher para onde ir. Muita gente pensa que liberdade financeira é ter muito dinheiro na conta. Mas, na prática, liberdade financeira é poder escolher sem culpa, sem medo, sem depender de soluções abusivas para viver o que se deseja. Viajar, nesse contexto, não é um luxo, é um símbolo de autonomia. Quando você conquista o controle sobre o seu dinheiro, passa a decidir quando, como e para onde viajar e não precisa mais justificar essas escolhas para ninguém. Como transformar dívidas em planejamento de vida? O primeiro passo para conquistar essa liberdade é mudar o foco, sair do ciclo da dívida e entrar no ciclo do planejamento. Isso começa quando você identifica o que está pagando a mais, juros abusivos, por exemplo, toma decisões que cortam o mal pela raiz, como revisar contratos bancários ao invés de realizar confissões de dívidas sem critério. E por fim, cria metas com base na sua realidade e não na expectativa dos outros. Essa virada não acontece da noite para o dia. Mas quando você troca um improviso por um plano, as dívidas deixam de ser um fardo e passam a ser parte do seu processo de reconstrução. O que significa ter liberdade financeira na prática? Na prática, ter liberdade financeira significa poder dizer sim para um plano de viagem sem comprometer o seu mês. Não depender do banco para realizar nada essencial. Conseguir formar uma caixa reserva, mesmo que esteja pagando outras contas. Ter clareza sobre o que é prioridade e o que pode esperar. Sentir-se leve, porque suas escolhas estão alinhadas com a sua realidade. É por isso que, para a Reis Revisional, liberdade financeira não é um conceito abstrato. É uma conquista possível que começa no momento em que você decide parar de aceitar abusos financeiros e começa a pagar apenas o que é justo. Revisar empréstimos bancários, financiamentos ou faturas do cartão é o começo da viagem que você merece. Se você quer viajar sem culpa, sem medo e com tranquilidade, o primeiro passo é claro: não aceite pagar o que é abusivo. Dívida não precisa ser um peso eterno, especialmente quando existem caminhos técnicos e seguros para resolvê-la de forma definitiva. A Reis Revisional é especialista em análise e revisão de contratos bancários e atua desde 2013, eliminando cobranças ilegais que impedem milhares de pessoas de retomar o controle da própria vida. Como a Reis Revisional ajuda você a economizar para viajar. Se você entrou no crédito rotativo ou pagou proporcionalmente o valor da fatura, conseguimos reduzir os juros e os demais encargos indevidos da operação. Análise pericial das dívidas. Avaliamos cuidadosamente os contratos bancários para identificar desvios financeiros que possam estar camuflados na operação. Reduzimos a dívida de forma definitiva, sem aumentar os juros e sem ações judiciais tradicionais. Suporte exclusivo até que as dívidas sejam quitadas com economia. Validação das baixas de negativação e gravames. Caso esteja em situação avançada de endividamento, cuidamos para evitar penhoras, bloqueios e perda de bens, com estratégias de monitoramento e proteção que assegurem a preservação do seu patrimônio durante a quitação das dívidas bancárias. Com essa economia gerada, você não apenas quita a dívida, você recupera a sua liberdade para planejar e realizar seus sonhos com consciência. Faça uma análise especializada
e descubra quanto da sua dívida bancária pode ser eliminada de forma definitiva. Não importa se você já tentou outros caminhos. A diferença da Reis está no método técnico, transparente e com foco total em resultado real. Se você estourou o limite do cartão de crédito e realizou o parcelamento da fatura, a revisão contratual deve avaliar todas as faturas que não foram pagas integralmente. Logo, não adianta avaliar somente a última fatura. A metodologia correta para a revisão de juros do cartão de crédito é avaliar desde o início dos atrasos. Solicite sua análise especializada agora mesmo e descubra se você está pagando o que não deve e veja como quitar sua dívida de vez. Sua nova fase começa aqui, sem dívidas, sem medo e sem abusos. Se você está cansado da pressão do cartão de crédito, da ansiedade financeira e de adiar os seus sonhos por causa das parcelas intermináveis, a hora de virar esse jogo é agora. Fale com a Reis Revisional e descubra como viajar sem dívidas, com leveza, planejamento e liberdade. Dívida não é para sempre, especialmente quando é abusiva.